Galera, vamos lá. Segunda parte do vídeo introdutório ao PQ3, tá? Ontem eu estava gravando com a camisa 2017.1 de informática. Hoje eu estou gravando com a camisa MSI Implacáveis. É isso mesmo? Implacáveis 2020.1. Todo vídeo eu vou gravar com a camisa diferente. Vamos lá. Roteadores. Tá? De longe é o dispositivo que dá mais problema para os alunos configurarem. Bote em mente o seguinte: o roteador é um dispositivo intermediário que tem a finalidade de ligar alguma coisa a alguma outra coisa. Tá? Uma rede LAN A a uma rede LAN J, por exemplo. Há um campus Currais Novos ao campus Santa Cruz. Então, ele é um dispositivo que está posicionado entre duas redes e ele vai fazer a ligação entre essas redes. Tá? Para isso, eu preciso ter um roteador que atenda a demanda de uma rede e eu preciso ter um outro roteador que atenda a demanda de outra rede, e esses caras vão se comunicar através de uma conexão ponto a ponto. Tá? Esse é o primeiro ponto que vocês devem entender, aonde está posicionado o roteador. Então, se eu pegar o cenário de ontem aqui, ó, eu vou botar, repetir o cenário que eu fiz no vídeo anterior, tá? Eu vou botar agora também um servidor aqui, tá? Eu vou repetir esse cenário, tá? Eu só consigo dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Repetir esse cenário aqui, tá? Você só posicionar o switch aqui. Eu vou botar aqui, só renomear esse cara aqui, tá? Switch 1, aqui PC1 e aqui server 1. Beleza? Então é o seguinte, eu tenho essa rede aqui e eu tenho essa outra rede aqui. Onde que os roteadores vão estar posicionados? Os roteadores vão estar posicionados exatamente entre essas redes. Tá? Então eu vou colocar o roteador aqui, tá? E o outro roteador um pouquinho mais distante aqui para a gente dar a dimensão da coisa. Beleza? E aqui eu vou fazer as conexões do mesmo jeito de ontem. Vou conectar minha rede interna primeiro, tá? Depois eu vou falar sobre os roteadores. Beleza? Então é o seguinte, todo roteador ele vai vir com dois slots para a gente colocar os módulos das interfaces seriais. Os roteadores ele tem dois tipos de interface. Ele tem as interfaces seriais, que servem para ligar um roteador a outro roteador. E eu tenho a interface Fast Ethernet, que serve para atender a rede interna, as demandas de rede interna. Um detalhe do roteador é que ele é um equipamento que ele tem que ser desligado. Ó. Então, tem que desligar o roteador e colocar um módulo serial aqui. Ah, Denis, esse módulo serial tem duas interfaces. Eu quero mais interfaces. Eu venho no outro slot e coloco a outra interface. Esse cara aqui vai estar com 4 interfaces seriais, porque cada módulo desse possui duas interfaces. Tá? Então, nesse caso aqui, ele vai ter 4 interfaces seriais. E aí eu tenho que religar o roteador. Eu vou fazer isso a mesma coisa do outro lado, tá? Fiz esse router 2, vou fazer no router 3. Entro no módulo de console de configuração do bichinho, desligo, pego o módulo e jogo para cá. O que eu estou fazendo com esse módulo aqui? Eu estou inserindo interfaces seriais nesse roteador, porque nativamente ele não vem com essas interfaces seriais. E o que fazem essas interfaces seriais? Ligam um roteador a outro. Tá bom? Então, o roteador está iniciado. Eu tenho 4 interfaces seriais, onde é que eu vejo? Se eu vir aqui no modo de config, eu vou ter 4 interfaces seriais. O serial 00, serial 01. O que significa 00? É o primeiro slot, o slot 0, a interface 0. Serial 01 é o primeiro slot, slot 0, interface 1. E aqui serial 10 é o segundo slot, serial 0, segundo slot aqui, serial 1, beleza? Então esse cara aqui tem 4 seriais e ele tem nativamente, isso você não precisa inserir, duas interfaces Fast Ethernet. Então essas interfaces Fast Ethernet vão atender a demanda da rede interna,
a interface serial vai atender a demanda da rede externa, tá? Mesma coisa vai acontecer nesse roteador aqui, ó. Sendo que nesse cara aqui, esse cara está sendo ligado ainda aqui, né? Deixa eu desligar esse cara aqui e ligar de novo. Esse cara aqui, ele só reiniciar, tá? Então, o roteador tem esse porém aqui, tá? O roteador tem esse porém, ele precisa ser inicializado. Mas aqui eu posso já mostrar, ó. Como eu coloquei só um slot de serial, ele vai ter serial 00, serial 01. Ele não vai ter A10 e A11, não, tá? Porque seria referente ao segundo slot do roteador. Esse cara aqui também tem duas Fast Ethernet, beleza? Então vamos para aqui, para esse roteador, que é o que já está ligado, tá? Para configurá-lo. Vamos colocar uma rede interna aqui parecida com o que a gente configurou ontem. Vamos colocar aqui esse IP aqui, 192.168.0.100, tá? E eu vou colocar aqui no servidor, tá? Esse aqui está no PC0. Vou colocar no servidor 192.168.0.254. Beleza? Então, esses caras aqui já estão se falando, ó. Estão na mesma rede, estão na mesma classe, ó. Sucesso aqui embaixo. E o roteador, eu vou configurar a interface Fast Ethernet desse roteador. Tá? A interface Fast Ethernet ela também pode ser conectada aqui. Ó. Eu seleciono o raiozinho, vou no switch, vou no roteador, ele já vai me conectar à interface Fast 00 do roteador. Eu preciso fazer uma configuração nesse roteador. Eu preciso ir lá no config, vou na interface Fast 00 e eu vou colocar o primeiro IP daquela classe. Tá? Eu vou colocar aqui 192.68.0.1. A diferença do roteador para os outros dispositivos finais é que a interface precisa ser ligada. Tá? Eu preciso vir aqui nesse botão ON e ligar aqui embaixo. Tá? Feito isso, a minha interface vai ser ligada. Ó, se eu apertar o OFF, você vai ver que esse botãozinho aqui vai ficar vermelho. Ó. Desliguei a interface. E aí eu vou religar a interface de novo. Quando a sincronização da camada 2 de enlace acontecer aqui, eu já posso fazer a comunicação entre os meus dispositivos internos com o meu roteador. Tá? Deixa eu ver se esse cara aqui já ligou. Não, esse cara aqui eu acho que deu algum bug nesse dispositivo aqui. O que a gente faz? Não tem problema. Exclui esse cara, vem aqui, seleciona outro. Tá? E aí eu repito a configuração. Entro nele, desligo, boto o slot aqui e ligo ele de novo. Beleza? Então aqui já está ok, ó. Ficou verdinho aqui meu roteador. Eu vou botar a cartinha do meu PC0 para o meu roteador. Deu sucesso, já tem conectividade. O meu servidor para o meu roteador também deu sucesso, já tem conectividade. Um detalhe importante dos roteadores é que você tem que salvar as configurações dele após a conclusão da atividade de configuração. Nos dispositivos de entrada de dispositivos finais, não. Tá? Se eu fechar essa atividade aqui, se eu vier aqui salvar essa atividade, fechar e abrir de novo, essas configurações aqui de PC0, de servidor, vão se manter. As configurações do roteador, não. Tá? Para você salvar as configurações do roteador, você vai ter que entrar no modo chamado módulo de Command Line Interface. Tá? Command Line Interface. Então, você vai vir nesse modo aqui e vai buscar a configuração do terminal. Se você tiver entre esse router e o jogo da velha algum nome aqui, essa configuração não vai funcionar. O que você tem que fazer? Tem que voltar para a raiz aqui, ó. Eu só mostrar o problema aqui, ó. Vou mostrar o problema. Se eu só, ó, eu botei o IP aqui, ó. Eu botei o IP nessa interface aqui, né? Se eu desligar o roteador, desliguei o roteador. Se eu ligar o roteador de novo, deixa ele terminar o processo de start dele, tá? Ele está inicializando aqui. O roteador é o dispositivo que precisa ser ligado e desligado. Tá? Já está ligado. Se eu vier aqui em config, ó, o endereço que eu configurei na interface Fast Ethernet sumiu. Por quê? Porque eu não salvei as configurações do roteador. Nesse momento de boot aqui, ele pega uma imagem padrão do sistema operacional do roteador e inicializa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a configuração
do roteador, ligar a interface, que também é uma configuração, e aqui no modo cliente, eu volto para a raiz com exit e exit, tá? E nesse modo de configuração do terminal, eu digito copy, eu posso dar um tab, co tab, a cop tab, run, dou um tab, ó, ele já completa o comando run config, e aqui eu vou botar o startup config. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou pegando as configurações que estão em execução no meu roteador e estou copiando para as configurações de inicialização. Run é o que está rodando, startup é o que inicia. Feito isso, ele pede para confirmar, eu dou OK, e aí nesse momento agora, se eu desligar o roteador e ligar novamente, ele terminar de inicializar aqui. Tá? Vocês vão ver que as configurações do roteador vão estar já feitas. Tá? Vamos configurar as interfaces seriais agora. Tá? Vamos configurar as interfaces seriais. A interface serial, eu tenho que saber qual interface serial de qual roteador está conectado ao quê. Porque eu preciso mandar minha requisição por essa interface quando eu estiver configurando os protocolos de roteamento, seja dinâmico, seja estático. Tá? Então, eu vou vir aqui ó, nas configurações, tá? E vou escolher essa opção aqui, ó, Serial DTE. Tá? Essa configuração aqui, esse tipo de conector, são os conectores utilizados nos roteadores. Então, eu uso interface serial para conectar roteador. Então, eu clico nesse serial DTE aqui, ó, quando eu clicar no roteador, ele vai abrir todas as seriais que tem disponível no roteador. Tá? Então, eu vou pegar a serial 0 desse roteador router 2, vou configurar aqui, ó, vou clicar aqui, e vou conectar a serial 00 ou 01 do roteador que eu quero me conectar. Lembrando, para aparecer o nome dessas interfaces aqui, que é importante nesse momento de configuração, eu expliquei isso na aula anterior, por isso que é importante assistir todos os vídeos. Você vem aqui ó, em Option, Preferences, vem nessa guia aqui, ó, Interface, e habilita isso aqui, ó, Always Show Port Labels. Beleza? Feito isso, eu já fiz a parte física da minha conexão. Eu já fiz a parte física de minha conexão. Então, eu posso vir aqui e colocar IPs aqui. Tá? Então, só lembrando, router 0, serial 00, router 4, serial 00. É essa rede que eu estou querendo configurar aqui. Normalmente, essa rede a gente coloca endereços barra 30, onde eu só tenho 2 endereços de host. Tá? Eu boto um endereço de um lado e um endereço do outro. Eu seleciono aqui, serial 00, eu vou botar, sei lá, 200.177.44.1. E eu vou botar a máscara 252, que é a rede barra 30. Tá? Então eu vou colocar aqui e vou ligar a interface. Configurei a primeira interface. Configurei a serial 00 do roteador 2. O que eu vou fazer agora? Pera aí, um momentinho, viu, rapaziada? Vocês vão ver uma cena agora. Liga. Ó quem tá aqui, ó. Quem tava miando na porta e não deixa eu gravar. Isso aqui é Maria Júlia. Deixa eu para meus alunos dele. Tchau, turma. Tchau. Vá. Papai terminar. Meu filho. Não tem filho, mas tem gato. Então vamos lá. Eu configurei a interface 00 desse roteador aqui, tá? O que eu vou fazer? Mesmo estando ligado, não ficou verdinho aqui, ó. Por que não ficou verdinho? Porque no interface serial, é uma rede ponto a ponto, eu preciso ter as duas pontas da interface configurada. Eu vou copiar esse endereço IP aqui e vou configurar o outro roteador, serial 00, onde é que eu sei? Olha aqui o nome, ó, serial 00, que está me ligando a esse roteador. Seleciono ele aqui, vou na serial 00, coloco o outro IP da classe, né? Que é uma rede barra 30, e quando eu der o ON aqui, ó, agora a rede ficou verdinha. Então significa que por essa serial aqui, consegue passar informação. Isso aí é uma rede do tipo WAN. As características da rede WAN.
elas ligam LANs diferentes. Então eu tenho essa LAN aqui, que vai se falar com essa outra LAN aqui, tá? A partir dessa WAN. Claro, aqui vai ter que estar conectado, né? Aqui vai estar conectado e vai estar configurado com outra classe de IP. Essa aqui não foi 192.168.00254. Se eu vim aqui colocar o mouse em cima do roteador, ele mostra todas as interfaces que estão configuradas nele. Então, feito isso, configurado essa LAN aqui, essa WAN, desculpa, eu posso fazer a conexão e vai dar sucesso. Então, a partir dessa conexão estabelecida, eu consigo trafegar dados de um lado para o outro. Lembrando que tem que salvar a configuração. Se eu não vier aqui, ó, voltar lá para a raiz e colocar copy run config startup config, quando eu desligar, quando eu fechar o packet trace, se eu desligar o roteador, a configuração volta zerada e tudo isso que a gente fez não vai funcionar, beleza? Então, o roteador, eu posso ter outro roteador aqui, ó. Eu vou colocar outra serial nele aqui, tá? Vou religar. Posso construir outra LAN aqui. Posso construir outra LAN. E configurar uma outra rede e assim, na medida que as redes forem crescendo, eu vou aumentando meus roteadores, né? Então aqui já vai estar disponível. Eu posso vir aqui agora, ó, serial DTE. Eu tenho outras, eu não tenho mais a serial 00, porque a serial 00 está nessa WAN aqui. Eu posso vir aqui, ó, serial agora 01 desse roteador 2 vai estar conectado a serial 00 desse outro roteador. E claro, aqui vai ser outra rede, né? Eu não posso usar mais essa rede aqui, ó, 200.177.44.0/30. Aqui vai ser uma outra rede ponto a ponto entre esses dois roteadores, tá? Sendo que a configuração que eu faço é exatamente a mesma que eu fiz nessa primeira WAN aqui. Beleza, galera? É um vídeo um pouco mais demorado, mas serve para isso aí, para a gente fazer as configurações de roteadores. Beleza? Eu vou continuar aqui com essas aulas. Na próxima aula a gente vai estudar roteamento estático. Na outra aula a gente vai estudar roteamento dinâmico. Deixa eu só deixar esse cenário aqui já salvo e a gente vai fazer as configurações de roteamento nesse mesmo cenário aqui. Tá bom? Abraços e até a próxima.